I gave you my heart. Muito bem, olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Este é o canal Últimas Verdades. Irmãos, que a luz de Yahushua esteja sobre em cada vida, cada alma. Apocalipse capítulo 9, o apóstolo João, ele viu aparições de seres que são demônios, espíritos de demônios, anjos caídos, aparecendo no planeta Terra e sendo visto por olhos humanos. Ou seja, os que estiverem vivos no dia em que isso for acontecer, todos que estiverem vivos vai presenciar anjos caídos que estão presos no abismo, no subterrâneo. E esses demônios sairão no toque da quinta trombeta, descrito aí em Apocalipse. Então vamos ver aí o porquê que esses demônios sairão na terra e irão atormentar os homens. Apocalipse capítulo 9, Bíblia Sagrada, de João Ferreira de Almeida. Apocalipse 9. Vejamos aí, ó. Isso aqui foi a visão que o nosso Salvador Yahushua mostrou para o apóstolo João lá na ilha de Patmos. E diz o seguinte: o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra. A estrela estava caída no planeta Terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo. Ela quem? A chave. A chave abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira que saiu do poço, escureceu-se o sol e o ar. A quantidade de fumaça que vai sair desse abismo, desse poço, quando se abrir, vai escurecer o sol e o ar. Verso 3. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como o que tem os escorpiões da terra. Junto com a fumaça vão sair gafanhotos. E esses gafanhotos têm o mesmo poder que os escorpiões têm. E foi-lhes dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm o selo do Pai Celeste sobre a fronte. Então foi dada uma ordem para esses gafanhotos, para eles não destruir nada verde, não destruir as florestas, nem os plantios, nem as árvores. Somente os homens que não têm o selo do Pai em suas frontes, que não têm o nome do Pai Celeste em seus intelectos, em sua consciência. Verso 5. Foi-lhes também dado, não que os matassem, não foi permitido matar os homens, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém, semelhante aos sintomas quando o escorpião pica alguém, fere alguém, né? Verso 6. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Então os homens só vão sofrer. Os homens não vão conseguir morrer. Provavelmente esse veneno que esses gafanhotos terão é um veneno que não leva à morte, mas leva ao tormento, à agonia, à angústia e dor. Muita dor. Quem já foi picado por escorpião sabe o quanto é doloroso, e aí vem acompanhado de febre, dor, cansaço. Então os gafanhotos vão picar, vão ferir
os homens na terra. Esses gafanhotos saem do abismo e o abismo vai se abrir com uma queda de uma estrela que é uma chave que abre esse poço. Verso 7, Apocalipse 9, 7. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a guerra, para a peleja. O aspecto desses gafanhotos eram iguais cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinham também cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes como dentes de leão. Tinham couraças como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros de muitos cavalos quando correm a peleja. O barulho que esses gafanhotos vão fazer quando estiverem aqui é equivalente a muitos cavalos correndo, quando estão correndo em guerra. João comparou assim porque naquela época as guerras que aconteciam eram com cavalos, eles se vestiam com couraças. Hoje não, hoje as guerras é diferente, é com tanques de guerra, carros blindados, armamento que atiram bala, fogo, enfim. Então, notem que esses gafanhotos, eles têm uma aparência, cabelo de mulher, dentes de leão e rosto de homem. Igualmente os anjos caídos, os arcontes que Enoque viu. O apócrifo do livro de Enoque, lá diz que Enoque viu alguns seres caídos e tinham esse mesmo aspecto, dentes de leão, alguns tinham um aspecto de serpente, com rosto de leão. Então são os mesmos seres que Enoque viu. Livro apócrifo de Enoque, vocês podem estar pesquisando. Verso 10. Tinham ainda cauda, os gafanhotos tinham cauda, como escorpiões e ferrão. Tinham na cauda um ferrão, igualmente a do escorpião. Na cauda tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. Na cauda eles tinham poder para causar dano, não matar, mas atormentar, ferir, atormentar os homens por 5 meses. Então quem já foi ferido por um escorpião, o tormento leva apenas horas ou dias e é insuportável. Agora imagina as pessoas serem atormentadas por 5 meses. E aí muitos se questionam, muitos fazem perguntas. E aonde está Deus nessa história? Filhinhos, o livro de Apocalipse, que significa revelação, o nosso mestre Yahushua mostrou para o apóstolo João que ao tocar de 7 trombetas, 6 trombetas, as quais seriam acontecimentos catastróficos no planeta. Então, um desses acontecimentos é aparições desses demônios. A ciência, com a ajuda da interpretação da NASA, a Agência Espacial Americana, eles alegam e tentam introduzir o entendimento da ciência deles, que esses demônios são ETs, alienígenas, extraterrestres. Todo ser que não vem da Terra é extraterrestre. Ok. Só que o sistema, a mídia, a televisão, a ciência, ela quer colocar em nossa mente, ela quer criar um personagem e introduzir que nós viemos acreditar que ET existe. E ETs não existe. O que existe são anjos caídos, demônios. Eles estão preparando a mente da humanidade através de filmes, através de desenhos, para quando esses seres aparecer, a humanidade também ser enganada. Notem que eles são semelhantes a gafanhotos e têm rosto de homem, cabelo de mulher, dente de leão.
são arcontes, são espíritos caídos, anjos caídos que virão para a terra para atormentar os homens que não têm o selo do Pai em suas frontes, que não conhecem o Pai Celeste, que não conhecem Yahweh, que não conhecem Yahushua, o Salvador eterno. Pois foi apresentado um Deus estranho. Foi apresentado Jesus Cristo, que é um Deus romano, é um Deus que a Igreja Católica criou. Jesus Cristo é a origem romana. E o nosso Salvador não se chama Jesus Cristo. O nosso Salvador se chama Yahushua, no verdadeiro hebraico. Então, a mídia, ela sempre vai impor essa direção, através da ciência e através da NASA, que existe ETs, alienígenas, vão invadir a Terra, vão dominar a raça humana. Negativo. Eles mudaram o nome, são demônios, são espíritos caídos que foram expulsos do céu. Então vamos continuar. Apocalipse 9, verso 10. Esses demônios tinham ainda cauda como escorpiões e ferrão. Na cauda tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. 5 meses de tormento. Verso 11. E tinham sobre eles, os gafanhotos, os demônios tinham sobre eles, como seu rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego, Apolion. Então note que esses demônios, ele tem um rei que comanda eles, e esse rei é o anjo do abismo. É o rei. É a autoridade maior do abismo. É o rei do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Então esses demônios que vão sair do poço do abismo, notem a mentira da agência espacial NASA. Ninguém nunca conseguiu sair do planeta Terra, filhinhos. Ninguém nunca conseguiu enviar máquinas, robôs, satélites, câmeras para Marte, Saturno, Plutão. Enviaram uma sonda para Mercúrio. Não, negativo. Isso é engano. Nós temos um domo, um vidro fundido, ao qual ninguém consegue quebrar. Ninguém sai da Terra e ninguém entra. Não é à toa que é preciso os anjos caídos, os demônios, saírem do subterrâneo. Já que a NASA consegue enviar naves para Marte, para Saturno, para Mercúrio, para Vênus, já que é possível enviar sondas, robôs para esses planetas, então por que os anjos caídos, que têm muito mais tecnologia, que são anjos poderosos abaixo do nosso Pai Celeste, eles têm poder aqui embaixo, por que eles não vêm por cima? Por que eles não varam o domo e entram no planeta? Não, eles vão sair pelo subterrâneo. Eles vão ter que sair pelo subterrâneo. O abismo tem que ser aberto. Vai abrir uma grande cratera, um grande buraco na terra. E aí sai fumaça, e junto da fumaça, a fumaça vai escurecer sol e ar. E aí, junto dessa fumaça, vem esses demônios, que o apóstolo João descreve como gafanhotos. Porém, esses gafanhotos são com várias personalidades. Cabelo de mulher, rosto de homem, dente de leão, tem cauda igual ao do escorpião. Quando fere o homem vai sentir os mesmos sintomas quando é ferido por um escorpião. E esse tormento vai durar 5 meses. Então esses demônios vão sair do abismo. Isso não é historinha. Isso não é um conto. Isso não é Hollywood, não é filmografia, não. Isso não é um teatro. Isso aqui é escritura sagrada. E Yahushua fala no final do livro: guarda as profecias deste livro, porque são fiéis e verdadeiras. Ele fala isso.
Então, esses demônios que vão sair do abismo, eles têm, filhinhos, um rei. O rei do abismo. O abismo está no subterrâneo e chama-se Abaddon. Abaddon é o mesmo, o nome Abaddon em hebraico, ele se designa a morte. Ou seja, Abaddon é o rei do abismo, é o anjo da morte, é a própria morte. É ele o destruidor da criatura que Yahweh fez. Nós somos obras do nosso Pai Celeste, nós somos obras de Yahweh. E esse anjo, esse rei do abismo, ele é o causador da morte física. A morte física da criatura que o nosso Pai Celeste fez. Então Abaddon designa-se a morte. Abaddon é o rei do abismo, é o anjo da morte. Ele é o responsável em matar, em destruir. Abaddon é o mesmo Terron. É o mesmo anjo Terron. Abaddon está localizado, filhinhos, em estado de morte ou destruição. Abaddon pode ser classificado como um ser de morte ou destruidor, que destrói. Destruir é o mesmo que eliminar, matar. Abaddon, esse anjo caído, ele fica perto do El. Ele fica perto do El, próximo ao El. E o El é uma camada dos céus que o nosso Pai Celeste criou. Nosso Pai Celeste, Yahweh, criou vários éons. E um desses éons é onde se encontram seres caídos. E Abaddon, que é o mesmo Terron, que é o anjo chamado morte, morte é um ser. A morte é um anjo caído, um anjo das trevas. E ele está perto de um El, que é uma camada dos céus que o nosso Pai Celeste criou. Ele é rei do abismo. O rei, a condição de um rei, o rei ele pode governar sozinho. Ele tem a autoridade de governar sozinho. O rei tem a monarquia absoluta. O rei tem a monarquia absoluta. Então ele manda. Ele tem poder no abismo. Lembrando que Abaddon, o anjo morte, ele tem poder sobre todos os demônios do abismo. Todos, ele é o rei sobre eles. Tá aí, ó, Apocalipse 9 e o verso 11. O negócio é pesado e complicado. Então, coisas sobrevirão no mundo que homens desmaiarão de terror. Yahushua fala isso no Novo Testamento, Marcos, Mateus. Coisas espantosas iam acontecer. Coisas espantosas, sinais no sol, na lua. Coisas espantosas, filhinhos. Os homens desmaiariam pela perspectiva e o bramido das ondas do mar. Coisas espantosas. Então, o que é espantoso para você? Seres saindo do subterrâneo e aparecendo na terra, coisa que nós só vimos em desenho animado, em filme. Se eu ver isso na vida real, isso é espantoso para mim. Tenho que concordar. Então, o rei do abismo, Abaddon em grego, Abaddon em hebraico, perdão, em hebraico ele é Abaddon e em grego Apolion. Então ele é rei do abismo, o rei pode governar sozinho. O rei ele tem a monarquia absoluta. Ele é o anjo morte. Então, filhinhos, notem também que a besta, ela sobe do abismo. A besta vem desse abismo quando for aberto. Apocalipse 17. Apocalipse 17. Vamos ver aqui. E o verso... Apocalipse 17 e o verso 7. Olha o que diz aí. Apocalipse 17,
7. O anjo, porém, me disse, o anjo disse para o apóstolo João: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres e que leva a mulher. Eu vou te dizer o mistério da besta, João. Verso 8. A besta que viste era e não é, e está para subir do abismo e caminha para a destruição. A besta que tu viste está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E Abaddon, que é a morte, ele é responsável por destruir, por dar cabo, matar. Ele é rei desses espíritos, desses demônios, que a NASA e a mídia chama de ETs. ETs, alienígenas. Não, isso aí é para enganar. São demônios mesmo. São seres mesmos que irão invadir o planeta e vão sair pelo subterrâneo. Ninguém entra, ninguém sai, ninguém atravessa o domo. Ninguém. O domo só vai ser aberto quando o Yahushua voltar. O domo vai se rachar no meio e os anjos celestiais de Yahweh, os anjos de luz, vão espiar os homens na terra. Isso acontece já no final. Então vai haver uma rachadura no domo e anjos vão olhar e espiar os homens na terra. E os homens na terra vão ver as hostes celestes. Eles vão ver os anjos lá em cima e vão ficar acometidos de grande medo. Eles vão ficar super espantados quando eles verem. É tremendo. É assombroso. Mas quem está com Yahushua, quem está praticando a justiça, quem está procurando andar em retidão, não importa a sua classe social, não importa a sua cor, não importa a sua escolaridade, não importa se você monetariamente tem condições, não importa a sua vida financeira, se você é rico, se você é milionário, se você é pobre, não interessa, essas classificações não interessam para o nosso Salvador. O que interessa é o que a sua alma faz. Como a sua alma ela se comporta dentro desse corpo que só puxa para nós pecarmos. A nossa vontade, nosso desejo, a nossa carne só puxa para errarmos, para vacilarmos, fazer besteira, mentir, enganar, falhar. A carne, o nosso desejo, ele só nos puxa para fazer aquilo que agrada a carne. Vícios, comportamentos estranhos, palavras torpes, que são os palavrões, desejos que sabemos que são errados. Então, se a nossa alma conseguir vencer a nossa carne, isso é ótimo. Porque a nossa alma vai responder pelo que o corpo faz. No julgamento, quando o Yahushua voltar, ele vai julgar os justos e os maus. Vai julgar os santos e os ímpios. Todos serão julgados. E tudo que o nosso corpo faz, todos os pecados que cometemos são anotados. Existem anjos que anotam tudo que fazemos, tanto de bom como de ruim. E a nossa alma vai pagar pelo que o corpo está fazendo. Por isso que temos que fazer a vontade do Espírito. Temos que tentar fazer a vontade da alma. Temos que tentar, a cada dia, tentar ser honesto. Procurar não enganar, não mentir. Procurar a verdade, examinar as Escrituras. Ser paciente, que eu sei que é muito difícil, mas nós temos que tentar fazer isso. Não é verdade? Porque todo esse pavor, todo esse tormento psicológico e também vai atingir a saúde dos homens. Esses demônios aparecendo, isso é coisa de filme. Mas que vai se tornar realidade, acredite ou não. Eu estou aqui passando o que está na Escritura Sagrada. Está em suas Bíblias. Quem não crê, não dá importância, não tem problema.
mas foram avisados, não é verdade? Então o anjo do abismo, ele controla. Aí você vai perguntar, já que ele é o anjo da morte, ele é a morte, Abaddon é a morte, ele é o causador da destruição, ele é que destrói. Então por que ele não vai destruir os homens? Só vai atormentar. Porque aqui, ó, Apocalipse 9 e o verso 4 está dizendo assim, ó: e foi-lhes dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, então somente os homens que não têm o selo de Yahweh sobre a fronte. Então ele recebeu uma ordem para que esses demônios não causassem dano, não matasse os homens, não os matasse, nem causasse dano à floresta, às plantações, mas só atormentar, deixar o psicológico dos humanos a mil, paranoicos, porque eles vão ver esses seres, e além disso, atormentados e sentindo dor, incômodo. E não adianta fugir, né? Não adianta tentarmos fugir. Se você tem o selo do nosso Pai em sua fronte, que é o entendimento de quem você está servindo, por isso que temos que examinar a Escritura, porque o nome Deus está na Bíblia, mas às vezes esse Deus pode ser o Deus desse século, pode ser Satanás, porque a Igreja Católica, ela que é responsável por ter feito a tradução da Bíblia, e ela trocou nomes, mudou a ordem cronológica da Bíblia. Ah, eu não acredito nisso, é mentira. É mentira? Lá no livro de Apocalipse, Yahushua avisa que ai daquele que acrescentar alguma coisa neste livro, e ai daquele que tirar. Quem acrescentar, eu vou acrescentar os flagelos, os castigos. E quem tirar alguma coisa da Escritura, que mudar, eu vou tirar ele do reino dos céus e vou tirar ele da árvore da vida. Ele não vai ter parte da árvore da vida. E a árvore da vida é uma árvore plantada ali no reino do nosso Pai, para as nações comer da sua folha e se curar. Nunca mais sofrer, nem chorar, nem ter doença. É isso? Então, nós temos que examinar a Escritura e ter o conhecimento de quem que nós estamos servindo. A Igreja Católica foi responsável também por mudar o nome do Salvador. Colocou Jesus Cristo. Colocou aí um Deus romano. Fez uma mistura aí no Concílio de Nicéia e trouxeram aí um Deus iraniano, o Deus Sol do Irã, e aí misturaram com Roma, e aí de Ieso, que o nome seria Iesus, de Iesus passou para Jesus, e colocaram Deus. Deus é título, Deus não é nome, Deus é título. Eles mudaram os nomes, eles fizeram adulterações, enfim. Pesquisem, filhinhos. Nós não estamos aqui falando bobagens. Nós não estamos aqui falando besteiras. Isso é tudo verdade. Pesquisem para que vocês alcancem mais e mais conhecimento. Eu tenho a certeza que muitos dos irmãos e muitas das pessoas que até não conhecem o nosso canal, não conhecem outros canais aí no YouTube, essas pessoas não vão ouvir falar disso nas igrejas de pedra. As pessoas não vão ouvir falar disso que nós estamos falando nas igrejas, nos templos. Os templos estão focados, estão hipnotizados, os líderes estão hipnotizando o povo a se preocupar só em ficar rico. Só em ficar rico, conquistar mansão, casa com piscina, carros de luxo, dinheiro na conta, prosperidade, prosperidade, prosperidade. É isso que as igrejas estão ensinando ao povo, eles estão enfiando isso na glândula pineal das pessoas, que elas têm que arrebentar, elas têm que ser prósperas igual a Abraão, elas têm que ter a prosperidade igual Jacó, e por aí vai. E as pessoas estão passando por situações horríveis na vida financeira, ainda mais com uma república dessa que estamos enfrentando, não só agora por conta dessa pandemia aí, não, mas a república vem
vem maltratando a população há séculos. Quem lê os livros de história sabe do que eu estou falando. Então, Abaddon, o rei do abismo, ele controla esses anjos. E aí esses anjos vão ficar 5 meses aí atormentando a humanidade. Isso é terrível, hein? Isso é terrível. E a besta que sobe do abismo, Apocalipse 17, ela vem para destruir. Apocalipse 9 e o verso 11. Tinha sobre eles como seu rei o anjo do abismo. Tá aí, ó, filhinhos. O rei da ordem, o rei do abismo. Então nós temos que procurar andar na retidão e acreditar em Yahushua. Isso é muito importante, você acreditar na promessa dele. Ele morreu lá no madeiro, ressuscitou Adão, Eva e toda a descendência que estavam mortos. E ele prometeu, ele generalizou toda a carne, toda a criatura do nosso Pai. Todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Para nós finalizarmos, João capítulo 8. João capítulo 8 e o verso 51. João 8:51, olha o que diz. Aqui é Yahushua falando: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, guardar, proteger, acreditar. É claro que as suas obras contam muito. Nós temos que fazer as coisas certas, como eu acabei de citar. Temos que procurar ser honestos, ser verdadeiros, o máximo. Vamos falhar? Vamos. Vamos pecar? Vamos. Vamos vacilar? Vamos. Somos imperfeitos. Então, Yahushua fala: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, acreditar nela, não verá a morte eternamente. Não verá. Notem que aqui está no verbo de ver. Esse não verá a morte é ver o anjo do abismo, ver Abaddon. Porque o anjo do abismo, ele vai ser morto eternamente. Ele vai ser lançado no lago de fogo. E muitos dos ímpios, dos maus, muitos dos que vão continuar praticando as maldades, atrocidades, eles vão junto com o anjo do abismo. E muitos vão ver a morte, que a morte é um ser. A morte é um anjo caído, é um demônio. Ele se chama Abaddon, que também se chama Terron. Então Yahushua fala aí em João 8:50. João 8:51. Se alguém guardar a minha palavra, não vai ver a morte eternamente. Não é essa morte física, essa morte natural que temos. Não. Porque se fosse assim, quantas pessoas aí não guardam a palavra do nosso mestre e não morreram? Não é verdade? Muita gente que guarda a palavra, que é honesto, que anda na sinceridade, muita gente já morreu. Então não é essa morte física, não é essa morte que conhecemos, não. Ele fala que aquele que guardar a palavra dele não vai ver a morte, não vai ver esse anjo, não vai se encontrar com esse anjo, não vai para o abismo junto com ele, aquele que guardar a palavra dele. Tá certo, filhinhos? É isso que nós temos que fazer, guardar a palavra dele, examinar a escritura, guardar a palavra dele, fazer o bem, sem olhar a quem. Apocalipse 9, a aparição de anjos caídos, a aparição de demônios na terra. Eles não vão vir do espaço, não. Eles que têm tecnologia,
tem magia, porque os anjos caídos têm o poder da magia. A magia vem deles. Já diz tudo má. É uma magia. Então eles têm o poder, eles vão ter que sair pelo subterrâneo. Por que eles não furam um domo? Eles não têm essa capacidade. Aí vem a NASA e diz que foi lá em Vênus, foi em Mercúrio. Tudo holograma. A Escritura não fala desses planetas. A Escritura fala em Gênesis que o Pai Celeste criou 2 grandes luzeiros. O maior para governar o dia, que é o Sol, e o menor para governar a noite, que é a Lua. Isso está registrado em Gênesis. 2 grandes luzeiros, e fez as estrelas. De maneira nenhuma ele cita esse sistema solar que empurraram na cabeça de todos nós aí na escola. Então nós temos um domo que nos protege. Ninguém entra, ninguém sai. Ninguém vai em planeta nenhum. Isso é conversa fiada. Isso é conversa fiada. Se fosse assim, esses demônios, esses anjos, vinham quebrando tudo aí por cima. Não precisava sair do subterrâneo. Vão sair do abismo. E o rei do abismo vai estar controlando todos eles. Então vai ser um verdadeiro filme de terror realístico. Então vamos nos preparar e vamos procurar errar menos e guardar a palavra de Yahushua. Porque aquele que guarda a palavra do nosso Salvador, obedece a Ele, pratica as boas obras. Todos nós sabemos o que é boas obras e o que é más obras. O nosso espírito, a nossa consciência nos avisa quando nós erramos. A consciência pesa quando falhamos. Quando maltratamos alguém. Nosso espírito avisa. Então nós sabemos o que é boa obra e má obra. Então vamos praticar as boas obras, que mesmo se a gente morrer, nós não veremos a morte eternamente. Nós não vamos para o mesmo lugar que esse anjo morte vai. É o que está registrado. João 8:51. É o que está na Escritura. Ah, mas isso aí é figura de linguagem. O Apocalipse é uma figura de linguagem. Não dá para entender porque ele coloca bichos misturados com pessoas. É uma figura de linguagem. Mas é do jeito que está registrado. Quem não crê, aí é problema de quem não crê. Aí já entra no grupo de incrédulos. Esses que não crê, quando se deparar com esse momento no dia que vai chegar, esses aí vão ficar super aterrorizados e vão desmaiar de medo e de terror. É assim que está registrado. Eu não mudei nada aqui, não tirei nada. É assim que está registrado. E, no entanto, vocês podem conferir nas suas Bíblias. Não é verdade? Então, se isso é mentira, se isso não é verdade, como muitos não acreditam, então de que vale a Escritura? De que vale a Bíblia? Para mim, a Escritura vale muito. Para mim, a Escritura é verdadeira. Os livros apócrifos são verdadeiros. Não é à toa que não quiseram colocar os livros na Bíblia. Os livros apócrifos eles não quiseram colocar dentro da Bíblia, para que a humanidade não descobrisse as verdades. Se a humanidade descobrir a verdade, aí a humanidade não é enganada. E o trabalho do anticristo é enganar a humanidade. A função dele é essa, enganar para que todos morram no erro. Morra sem conhecer Yahushua. O sistema quer que as pessoas morram conhecendo Buda. O sistema quer que as pessoas morram tendo o seu Deus como Alá. O sistema quer que as pessoas morram tendo o seu Deus como Shiva.
O sistema religioso quer que os humanos morram tendo o seu Deus lá como o bode. O sistema religioso quer que as pessoas morram tendo o seu Deus como Jesus Cristo. E o verdadeiro Salvador se chama Yahushua. Filhinhos, muito obrigado. Fica aqui mais um vídeo. E que todos possam abrir a mente e entender. Leiam, examinem as Escrituras. Peço a vocês que compartilhem esse vídeo. Compartilhe nas redes sociais. Compartilhe para os amigos, os entes queridos, os familiares. Para que todos possam obter a informação. Se vão crer ou não, isso aí é problema particular de cada um deles. Mas a palavra, o evangelho está sendo levado. Tá certo? Um abraço a todos vocês. Eu sou o Helder Rocha. E que a alegria de Yahushua e a luz dele esteja sempre em vossas almas. Um abraço, filhinhos. I gave you my heart.